Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: relatório final da CPI do Transcol conclui pela ausência de indícios de irregularidades, mas é aprovado com restrição. Pedido de vista em audiência adia a votação da LDO na Comissão de Finanças. Deputados cobram ampliação da cobertura telefônica no Estado. Começamos com as informações do plenário. Nicole Espósito acompanhou os trabalhos desta terça-feira. Nicole? Luciana, não houve votações na sessão desta terça e, devido à falta de quórum, os trabalhos foram encerrados antes mesmo da fase da ordem do dia. Isso porque os deputados fizeram uma manobra regimental para derrubar a sessão e se reunir em seguida para discutir o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias que está em análise na Comissão de Finanças. Os vários projetos que estavam na pauta da ordem do dia seguem em análise na sessão desta quarta-feira. Muitas matérias ainda estão em fase de discussão especial, como o projeto do deputado Marcos Bruno, que assegura aos estudantes da rede particular de ensino o direito de fazer a segunda chamada sem pagar nada. Após a fase de discussão especial, as matérias seguem para análise das comissões permanentes. Voltamos ao estúdio. Finanças faz audiência pública para discussão e votação da LDO 2017. Mas parecer recebe pedido de vista e novas reuniões são marcadas. A Comissão de Finanças realizou audiência pública para apresentação, discussão e votação do parecer do projeto do Executivo que trata da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. O relator, deputado Dari Pagung, presidente do colegiado, deu parecer favorável à matéria com acolhimento de 89 das 140 emendas apresentadas pelos deputados e rejeição de 36 delas. 8 emendas foram acatadas em parte e 7 foram prejudicadas, segundo o relator, por estarem em desacordo com a legislação. Mas o parecer não foi à votação devido ao pedido de vista do deputado Euclério Sampaio. É uma análise mais profunda das emendas e querendo apresentar uma emenda alternativa, uma questão de ordem. A questão das emendas refere-se a repasse de duodécimo. Entendeu? Não é aumentar o duodécimo, nada. Mas se houver superávit, tem que repassar esse superávit, porque os poderes estão sacrificados. O Estado está, mas os poderes também estão. E a Assembleia está. Daqui a pouco, nossos funcionários não vão estar recebendo ticket de alimentação, não vão estar recebendo salários em dia, vai ter que se reduzir direitos trabalhistas, simplesmente porque não há o repasse do duodécimo do superávit. Ao final dos trabalhos, que foram suspensos por alguns minutos, os deputados aprovaram a realização de uma reunião com a mesa diretora da Assembleia, seguida da reunião extraordinária para novamente analisar o parecer. Os desdobramentos dessas duas reuniões você confere na edição desta quarta-feira. CPI do Transcol aprova relatório e encerra os trabalhos do grupo. O documento concluiu pela ausência de irregularidades, mas foi aprovado com restrição devido a uma investigação em curso no Ministério Público de Contas. Depois de 1 ano e meio em funcionamento, chega ao fim as atividades da CPI do Transcol. O relatório final, lido na reunião passada, foi aprovado por unanimidade. O documento, que conclui pela ausência de indícios de delitos no processo licitatório do sistema Transcol, seria votado na reunião anterior, mas o vice-presidente da CPI, deputado Almir Vieira, pediu vista, o que adiou a votação. Nós acompanhamos o voto o relatório do deputado Euclério Sampaio, mas com restrição, porque o Ministério Público de Contas ainda está investigando o caso e lá na frente, se o Ministério Público de Contas realmente detecta alguma irregularidade e a gente não tem nenhuma restrição no parecer do relator, acredito que a gente vai ficar em situação até difícil, né, de não ter colocado nenhuma restrição. Então esse foi o motivo que nós colocamos essa, até mesmo para proteger os membros que participaram dessa CPI. Esperamos então agora que haja um fechamento, tá, desse relatório por conta do Ministério Público de Contas, que de fato é quem é o primeiro responsável, uma vez que eles tinham toda essa documentação, todos os seus conteúdos, mas isso aí não foi possível por uma resolução
do tribunal e não ceder essas pessoas para poder exatamente trabalharem conosco durante esse período que nós tivemos na comissão. Já o relator da comissão, o deputado Euclério Sampaio, reafirmou seu posicionamento quanto às conclusões apresentadas no documento. O que nós podemos apontar ali, nós apontamos, vai causar grande benefício para a população, para o Estado, porque houve diversas medidas que nós solicitamos que sejam tomadas, tanto quanto a Câmara de Compensação, quanto a diminuição do subsídio, quanto a melhoria no transporte público, entendeu? Então eu acho que o relatório aprovado à unanimidade representa um trabalho que foi feito tanto pelos técnicos da comissão, pela Procuradoria e pelos deputados. Deputados cobram ampliação da cobertura telefônica no estado e discutem acordo entre a operadora Vivo e governo sobre dívida de 60 milhões de reais. Os deputados se reuniram pela segunda vez com representantes da empresa de telefonia Vivo. O encontro discutiu sobre possível acordo com o estado. A intenção é que a dívida de cerca de 60 milhões de reais da empresa com o governo estadual seja revertida em benefícios, como a instalação de novas torres de telefonia. O governo cobra uma dívida em que a Vivo não reconhece ainda. Para nós transformarmos essa parceria em atendimento de pelo menos 90 torres nos vários lugares do Espírito Santo que estão com deficiência da telefonia e que os deputados estão fazendo indicações ao governo. A gente espera que a partir dessa conversa, onde o governador tem interesse em atender, a própria Vivo também tem, mas os deputados têm pressa, porque nós estamos há um ano fazendo indicações e os deputados ainda não conseguiram alcançar os seus objetivos. Então, essa reunião foi para ter esse diálogo. Em 30 dias, a Vivo vai dizer se é viável ou não a instalação de novas torres. E as negociações vão continuar em nova reunião com a diretoria da empresa e a Secretaria Estadual da Fazenda. Começam os trabalhos da CPI contra maus tratos a animais. Comissão define a agenda e moradores de condomínio onde gatos foram envenenados serão os primeiros convocados a depor. A CPI dos maus tratos contra animais fez a primeira reunião deliberativa, na qual foi definida a agenda de trabalho do grupo. O colegiado, instalado no final de maio deste ano, já conta com várias denúncias em pauta, como o espancamento e morte de uma gata em Vitória e agressões a gatos no município da Serra. Para iniciar a apuração das denúncias, a CPI decidiu convocar para a próxima reunião pessoas envolvidas nesses casos. Um condomínio em Colina de Laranjeiras, aqui no município da Serra, que está envenenando gatos, e também o caso do espancamento que levou à morte de uma gatinha aqui na Pedra da Cebola, que inclusive causou comoção aqui no nosso estado, que foi motivo de várias passeatas, manifestações. Agora a gente não perder o fio da meada, as denúncias que surgirem, verificar a consistência, para que a gente possa fazer justiça através da CPI dos maus tratos. Mesmo antes de chegarmos à conclusão do relatório, nós estaremos enviando para a delegacia do Núcleo de Proteção de Defesa Animal e também para o Ministério Público, para que possam ser tomadas providências, porque realmente no caso de violência, de espancamento, a vítima não pode esperar. Mérito de 11 projetos é aprovado na Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde limpou a pauta de votação e aprovou o mérito de 11 projetos de autoria parlamentar. Destaque para a iniciativa do deputado Amaro Neto, que obriga as agências bancárias a disponibilizar funcionário para atender idosos e pessoas com deficiência em caixas de autoatendimento. Outra matéria aprovada institui a meia entrada em eventos culturais para doadores de medula óssea. A iniciativa é do deputado Bruno Lamas. As matérias aprovadas continuam tramitando na Casa. Cidadania debate reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Especialistas pedem mais investimento na área. Profissionais que atuam na área de saúde mental do Estado foram recebidas pela Comissão de Cidadania. A reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, que visam uma sociedade sem manicômios, foram o foco do encontro. Essa especialista em saúde mental e atenção psicossocial defende maior investimento no setor.
Os recursos da Secretaria de Estado da Saúde, eles estão indo tudo para a questão de medidas judiciais, esse recurso indo para as internações compulsórias, um gasto imenso e que não tem efetividade. Então a gente também precisa ampliar essa rede junto ao Judiciário, junto, né, ao Ministério Público, aos defensores públicos, porque as internações compulsórias, elas têm, vamos dizer assim, minado, né, os nossos recursos para que a gente possa efetivar essa rede de atenção psicossocial. Segundo as profissionais, em 2015, a Secretaria de Saúde do Estado teria destinado o total da verba em saúde mental, R$30 milhões, apenas com internações compulsórias. A internação deve ser a última possibilidade de tratamento. Primeiro, tem que passar pelas unidades de saúde CAPS, mas a gente sabe, a gente vê que isso de fato não acontece. É como a família chega falando, meu filho não tem jeito, o defensor público, o promotor e o juiz determinam a internação, sem a família ter passado pelos serviços de saúde. Então é o dinheiro gasto absurdamente. Muitas comunidades terapêuticas e clínicas determinam previamente o tempo de internação. Tem umas que colocam no mínimo 9 meses, tem umas que colocam no mínimo de 1 ano. Não há necessidade. O presidente do Colegiado de Cidadania foi quem criou recentemente a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial. É claro que só isso não basta. A gente pretende, a partir da criação dessa frente, envolver mais o poder público, envolver mais o governo do Estado, no sentido de sensibilizar o governo do Estado na necessidade de fazer investimento nessa área tão importante, para que a gente possa, de fato, minimizar esses problemas que têm ocorrido. A agricultura conhece o trabalho do Senar. Coordenador técnico do Serviço de Aprendizagem Rural apresentou o balanço das atividades realizadas pelo órgão. 16 mil pessoas capacitadas no último ano. Esse foi o alcance da atuação do Senar Espírito Santo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Os trabalhos foram apresentados pelo coordenador da área técnica da entidade na reunião da Comissão de Agricultura. Nos últimos anos, o que mais tem demandado são atividades de apoio, que são tratorista agrícola, questão de mecanização no campo. A gente está vendo vários equipamentos novos chegando aos produtores rurais e nós precisamos prepará-los para que eles tenham um bom desempenho quando do uso desses equipamentos. A formação profissional rural, atividades de promoção social e produção assistida estão entre as ações do Senar. A entidade oferece programas de aprendizagem com várias temáticas, devido à diversidade do meio rural. São cursos que são gratuitos a toda a cadeia produtiva do Estado. Então nós temos cursos na parte de pecuária, na parte de agricultura, agroindústria, enfim. Tudo aquilo que demanda capacitação na área rural do Estado, nós temos condição de oferecer gratuitamente ao produtor. Feira de Escola de João Neiva é tema em Ciência e Tecnologia. A terceira feira de cursos do Centro Estadual de Educação Técnica Talmo Luiz Silva, de João Neiva, foi tema da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. O colegiado recebeu 3 coordenadoras de cursos técnicos da escola que apresentaram os resultados do evento, onde os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer 29 projetos desenvolvidos pelos alunos. Projetos em que os alunos eles podem estar saindo da sala com os conhecimentos adquiridos em salas de aula, poderem pôr em prática, não ficar só, apenas no entorno assim, da sala de aula, da cadeira, e sim colocar isso, externar isso para a comunidade. O presidente da comissão visitou o centro educacional e ressaltou que, apesar dos bons trabalhos, a instituição precisa de mais investimentos. Eles fazem um bom trabalho, mas às vezes esse bom trabalho deve-se muito mais ao esforço conjunto de professores e alunos do que aquilo que o Estado oferece. Então a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela precisa dar estrutura àquela escola. Esta edição do Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando mais notícias da Assembleia no site da Casa e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.